que eu abro a tela aqui? Abrir os slides. Pois é, peraí que eu vou falar com o Daniel. O Daniel saiu. Se alguém puder... Vamos ver no chat. Se tem... Oi, dona Zara. Você entrou, graças a Deus. Olha só, já podemos começar, e a Isaíde, ela queria saber quem como quiser é que ela projetar, fala isso, com ela. quem quiser projetar alguma coisa, aí nos botões tem botão de mudo, botão na câmera, botão do microfone câmera, que é uma engrenagem, e tem o share, que é uma tela de TV com sinal de mais lá dentro. É só clicar e escolher a aba que você está querendo compartilhar. Cuidado para não compartilhar coisa pessoal, e já sai aqui automaticamente. Acontece às vezes. Ô, Daniel, dá teu telefone, qualquer dificuldade ela te liga. Dá teu telefone. Tá? A gente já está ao vivo, dona Zara. Não vou dar agora o telefone, não. Passa no chat. Já estamos. Podemos começar? Podemos, Sim, Daniel? vou sair da tela. Boa live para todo mundo. Tá, obrigado. Sim. Então, hoje 6 de abril de 2021, estamos nas atividades da Semana da Saúde no Rio de Janeiro, com o seguinte slogan: todos e todas em defesa do SUS, vacina para todos, tá? Então, hoje nós estamos apresentando uma live sobre a vulnerabilidade da população negra frente à pandemia. Nós temos excelentes debatedores hoje. Temos a Frísia Nunes, que representa a FAFERJ, a doutora Isaíde Ribeiro de Farias, que representa a Secretaria de Saúde, o doutor Guilherme Pinheiro, que representa os profissionais de saúde e também os prestadores de serviço. E com o nosso amigo aqui, o professor Munhoz, que representa, além da ASA, ele representa o CEP, tá? Então, nós vamos dar início apresentando a carta que o Conselho Estadual de Saúde aprovou, endossou e vai enviar, ou já deve ter enviado, a todos os municípios. Tá bom? É uma carta que o Frente pela Vida fez e todos os conselhos estaduais do Brasil e os municipais aprovaram. Por favor, Daniel, projete a carta. Daniel, pode projetar a carta? Daniel? Espera aí que eu vou ligar. Ele não quis dar o telefone para as namoradas, não. Desculpa. Pode ler a carta também. Ele não quer se comprometer. Dona Zara, Daniel é casado, Dona Zara. Se for, ela não teve acesso ao link. Tá bom. Depois o doutor Guilherme Pinheiro, ele vai fazer um preâmbulo sobre o tema e depois entra Isaíde Ribeiro até ver se o Celso Werner consegue acessar aqui o app, senão nós ficamos em um debate entre nós mesmos. Olha aí, olha Celso aí. Entrou. Aleluia. Bem-vindo, Celso. Aleluia. Quem seguia? Sabe aquela coisa que acontece então, a tela está exatamente na hora de entrar? Então, Eu vi. Boa tarde, Celso.
você vai entrar logo depois da carta, doutor. Ah, Guilherme vai fazer a questão da visão, né? Médico, social, ou a doutora Isaíde entra primeiro. Eu não sei quem vai entrar primeiro. Ele faz só uma visão da médica, tá? E a doutora Isaíde é mais uma visão social, né? Eu acredito. Então, estamos esperando só a projeção da carta do Daniel, que está com muito cuidado em não divulgar o telefone dele. Mas o Celso, enquanto ele não projeta a carta, eu queria falar das perdas que nós temos tido nesse segmento da pessoa com doença falciforme, principalmente daqueles que vivem em situação de vulnerabilidade social. Nós estamos perdendo, interessante, nós fizemos assim, um levantamento, as pessoas com doença falciforme das regiões de classe A até classe B não têm tido tantas perdas, tantos óbitos. Agora, da classe classe C, e aquela que conseguem só sobreviver, Deus sabe como, estamos tendo muitas perdas. Isso já foi constatado, ok? Então, começa você... Mas eu acho que eu acho melhor começarmos. até a questão... Quer falar? Que tá difícil, Daniel, de projetar a carta. Nós não estamos vendo, não. Tá? Então, Celso, pode dar início, por favor. Celso Werner, ele é o coordenador da Superintendência de... Celso? Abre o microfone, Celso, por favor. Está fechado. Foi. Agora foi. Deixa eu ajeitar aqui para não ficar balançando. Pronto. Então, vamos começando, né? Só não vou conseguir fazer aqui, que eu tinha feito um PowerPoint que não está conseguindo entrar na rede da SES, mas sem problemas a gente consigo falar sem apresentação. A apresentação é sempre bom porque dá uma visualidade maior do problema, mas a gente vai caminhando. Enfim, me apresentando de novo, né, Celso, sou da Coordenação de Equidade em Saúde, Populações Específicas, da Secretaria de Estado de Saúde, e a gente está responsável também pelo Comitê de Saúde da População Negra, e a Comitê Estadual de Saúde da População Negra, e na SES estou junto com a Isaide aí nessa missão, a Isaide trabalhando com os dados e a gente na condução do comitê. E, assim, eu acho que é altamente propício esse momento da gente poder falar desse assunto. Na verdade, sempre é importante, mas eu acho que, nesse momento, a gente está tendo uma maior sensibilidade da sociedade. O caso do George Floyd tem sido um provocador de uma série de reflexões em torno da questão do impacto do racismo. Mas, para além de George Floyd, a gente tem o nosso dia a dia dentro da saúde que exige um pouco esse foco em saúde da população negra, ainda mais em tempos de pandemia. Assim, a vulnerabilidade social que a gente está falando, a gente fala, acaba sempre, às vezes, até cometendo um pequeno equívoco, que muitas vezes a gente fala de populações vulneráveis e a gente não está querendo que essas populações sejam vistas como qualquer tipo de
um grupo mais frágil. Não é um grupo mais frágil, é um grupo mais fragilizado por conta da questão de uma construção social que se tem sobre essas populações. A nossa Constituição como país, ela nasceu sustentada nessa desigualdade de colocar pessoas negras como em funções subalternas, em condições até mesmo de exposição ao extermínio. Oi, eu tô... Não, é porque aqui eu estou na SESC. Tem pessoas sei. Enfim, e assim, quando a gente fala dessa população, a gente fala de um marcador, que é essa questão do marcador da cor da pele. E sempre é bom enfatizar que, assim, muita gente fala que o Brasil não tem racismo. Sim, gente, o Brasil tem racismo, de um racismo diferenciado de outros países, que fazem uma demarcação pela origem. Nós fazemos uma demarcação pela cor da pele. Ou seja, quanto mais escuro, mais preto será dentro de um país que teve como política de Estado, desde o tempo do Império, e é um pouco essa história que eu queria situar a gente, que desde o tempo do Império nós somos colocados em uma possibilidade de extermínio dessa população. Aí parece assim, não, o exagero dessas pessoas que estão levantando essas questões. Não, gente, isso foi projeto de governo. O objetivo, ao longo de nossa formação, na maior parte do tempo, desde o tempo do Império, foi deixar morrer a população negra para que nos tornássemos um povo branco. Isso tem documentos de governo. Você tem um documento de 1821, que é um documento para Portugal e suas colônias, onde literalmente diz de não se conceder benefícios de qualidade alguma a pretos, para que eles, pelo casamento, ou pelo embranquecimento, ou pelo deixar morrer de doenças, gradativamente o país se tornar um país europeu. As marcas dessa história estão aqui ainda. Quando a gente vê essas desigualdades, os bolsões de pobreza, e a gente precisa, talvez, situar na história por que existe a Baixada Fluminense como um local dormitório de trabalhadores, muitas vezes sem acesso a tantos recursos de saúde, de bem-estar, de lazer, porque acabam sendo cidades historicamente construídas para terem pessoas para servir, e é ali onde está a grande massa da população negra de nosso estado. E, assim, quando a gente fala do Covid chegando, e as condições e as vulnerabilidades que ele atinge de forma mais contundente, a gente faz um casamento bombástico de que as condições de comorbidades da Covid-19, elas se casam com as comorbidades prevalentes nas nossas populações negras e pobres. E aí a gente tem uma combinação de mais condições de moradia, acumulação de gente, dificuldades de acesso a muitas vezes a serviços, sim, de saúde, e também uma condição de trabalhadores, que são trabalhadores que prestam funções mais subalternas e que, portanto, vêm no trem da central e que, portanto, estão sujeitas a imensas aglomerações a cada dia. Então, quando a gente está falando de uma doença que se contamina de uma forma mais contundente, a partir da aglomeração de pessoas, a partir da fragilização, a partir de determinadas comorbidades, e aí a gente está falando de população negra, que tem mais comorbidades em torno da questão de hipertensão e diabetes. Ele está falando de uma população negra, que tem mais, situações mais críticas em torno de condições de moradia. A gente está falando de uma população
já submetida a condições de fragilização, que agora são submetidas a um vírus que exatamente se dissemina com mais facilidade em determinadas condições, que são as condições de pobreza e miserabilidade da nossa população negra. E aí, assim, temos um problema. Nesse sentido, a gente tem um problema com o SUS, no local de prevalência da necessidade de cuidado, de superação de desigualdades históricas, que tem sido uma das missões do SUS, através das políticas de equidade, e a gente poder utilizar essas ferramentas agora é mais do que necessário, porque se estamos na direção de promoção da vida, precisamos estar atentos a essas contradições da nossa sociedade, que criou desigualdades, criou bolsões de pobreza, criou uma massa de trabalhadores que precisa se deslocar com aglomeração de pessoas nos trens, nos ônibus, engarrafamentos, enfim, tem uma questão urbanística que se torna mais gritante, tem uma condição de moradia, pobreza, educação, que acaba transformando esses números em números bombásticos. Mas por que a gente está falando de população negra nesse contexto? Porque não só no Brasil, por conta dessas condições que eu já falei, mas também nos Estados Unidos, Canadá e em outros países, o Covid tem se mostrado mais agressivo na população negra. Curiosamente, não em países africanos. E aí são algumas discussões que a gente precisa, sim, ampliar. O que está acontecendo aqui no Brasil? O que acontece nos Estados Unidos? O que acontece nas Américas em torno dessa população negra, que ela está em condição de maior fragilidade? Em dados agora, hoje mesmo, aqui da Reuters, fala na África hoje, são 4 milhões de casos com 114 mil mortes. A gente está falando de uma população africana, se não me engano, mais de 600 milhões de habitantes, mais de 3 vezes a população brasileira. E eles estão com 1/3 de morte do que a gente tem. Então, temos um problema, precisamos pensar o que está acontecendo aqui no Brasil, para a gente promover ações que alcancem essa população. Eu acho que, assim, isso é só um ponto de partida, que eu acho que a disposição é da gente estar aqui junto, a ideia é a gente poder conversar, quanto mais a gente tiver perguntas e questões aí nas redes, no Facebook, vai ser um propósito mais rico da gente poder ampliar isso aqui como um espaço de diálogo, um espaço da gente poder, talvez, construir estratégias mais contundentes em torno desse fenômeno que está acontecendo, que é muito grave, um dos mais graves de nossa história como país. Obrigada, Celso. O Daniel está projetando a carta. Você pode projetar na íntegra, para depois ouvirmos o doutor Guilherme? Pode. Daniel, na íntegra. Você está escutando, Daniel? Então, senão vou passar a fala. Isso. Vamos lá. Carta aberta pela Vida e Conselho de Saúde ao povo brasileiro. O Conselho Estadual de Saúde teve uma reunião com o Conselho Nacional e todos os conselhos nacionais e endossamos e aprovamos esta carta. A deliberada incompetência do governo federal em todos estes meses de pandemia fez com que o número de casos de óbitos Covid-19 no país crescessem assustadoramente. Em declarações recentes, o diretor-geral da OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou que, no caso, medidas de impacto no controle da pandemia não sejam adotadas urgentemente no Brasil. O país, caso não sejam tomadas, o país tornar-se-á
uma grave ameaça sanitária mundial. Neste cenário de extrema gravidade, em que a média de óbitos diários se aproxima de 3 mil, agora nós já estamos com mais de 3 mil, à frente pela via dos Conselhos Nacional de Saúde estaduais, municipais de capitais, somam-se ao importante movimento Fórum Nacional de Governadores e a todos que propõem, em caráter de urgência, uma ação coordenada entre as 3 esferas de governo para diminuir o número de casos novos e de morte. Pode subir, Daniel? O momento exige a adoção coordenada e imediata de medidas restritivas rígidas da circulação de pessoas em lockdown por 21 dias em âmbito nacional para a redução da transmissão do Covid-19. Para viabilizar o cumprimento dessas medidas, é fundamental assegurar um efetivo auxílio financeiro emergencial no valor de R$600 mil até o final da pandemia, as pessoas em situação de vulnerabilidade e o apoio às empresas em dificuldade de manter empregos e salários. Pode mais suspender. Ademais, tais medidas devem estar associadas à aceleração vacinação de toda a população brasileira. Todas as vacinas seguras e eficazes devem ser utilizadas no território nacional o mais rapidamente possível, sob a coordenação do Programa Nacional de Imunização, PNI, do SUS, e, portanto, de caráter gratuito e seguindo os critérios do risco de vulnerabilidade social. É importante que as medidas de vigilância à saúde sejam implementadas com base territorial e integrada à atenção primária à saúde e demais serviços que compõem a rede de saúde. É preciso ainda assegurar as pessoas acometidas pela Covid-19. As filas de espera por internação estão crescendo e os serviços de saúde estão fortemente tensionados. É urgente ampliar os investimentos em leitos clínicos de UTI, insumos e mobilização de profissionais. Também é fundamental fortalecer as equipes de estratégia de saúde da família, APS, que apoiam a recepção e o monitoramento dos casos de síndrome gripal. E também precisam continuar assistindo aos demais problemas de saúde que estão se agravando desde o início da pandemia. Para isso, o SUS precisa de mais recursos e o Ministério da Saúde deve aumentar imediatamente o repasse aos estados e aos municípios para assistência, para que não entre em colapso total. Até hoje, o orçamento para a saúde em 2021 não foi definido pelo Congresso. E nós, juntamente com o Conselho Nacional de Saúde, defendemos a adoção imediata de 168,7 bilhões. Diante da maior calamidade sanitária de nossa história, à frente pela via dos Conselhos de Saúde Nacional, Estadual, Municipal e de capitais, reafirma o seu compromisso com o fortalecimento do SUS e a saúde e a vida. Isso foi assinado em 18 de março de 2021. Tá? É só para conhecimento. Nós temos que colocar isso em todas as lives, tá, Daniel? Então, vamos agora ouvir o doutor Guilherme e depois a doutora Isaíde. Por favor, doutor Guilherme. Boa tarde a todos, a todos os presentes. Boa tarde, dona Zaira. Mais uma vez agradeço o convite do Conselho Estadual de Saúde, a qual sou conselheiro, e da dona Zaira, que coordena a educação continuada e permanente. Esse é um assunto muito complexo e a gente vai tentar falar rapidamente, mas de um assunto muito amplo e muito complexo, que é a questão da vulnerabilidade da população negra em relação ao Covid. Se a gente for entender o início da doença, isso é até irônico, porque quem trouxe a doença para o Brasil
não foi a população negra, foi a população branca e rica. As pessoas que foram para a Europa, se contaminaram com Covid na Europa e retornaram para o Brasil. Então, na verdade, foram os ricos que trouxeram a doença. Não é uma doença que a gente relaciona diretamente a pessoas de população pobre. A partir dessas pessoas que chegaram da Europa, houve uma transmissibilidade muito grande. O vírus ele é extremamente contagioso e ele agora está em processo de mutação frequente. Para os senhores terem uma ideia, num estudo recente da Fundação Oswaldo Cruz, circulam hoje no Brasil 92 variantes do Covid-19. 92. No início da doença, eram 9. Um ano depois, 92. Por que a população negra é tão vulnerável? O senhor Celso já bem falou, e falou uma palavra muito importante: aglomeração. Esse é o grande problema quando a gente fala em atenção básica de saúde e a gente fala em saúde das populações menos favorecidas. As pessoas moram aglomeradas, vivem em comunidades onde existe aglomeração. E onde você vai ter aglomeração, você vai ter doenças ligadas à aglomeração. Por exemplo, a tuberculose, a hanseníase e agora o Covid. Então, o grande problema é a aglomeração. Não podemos esquecer, as pessoas de raça negra, algumas apresentam doença falciforme, apresentam traço falcêmico, que é uma doença grave, pode evoluir para pacientes com traço falcêmico jovens, para acidente vascular encefálico, inclusive. Essas pessoas são mais vulneráveis, têm a imunidade mais vulnerável. Por que se chama anemia falciforme? Porque as hemácias, os glóbulos vermelhos, elas têm forma de foice. Daí-se o nome falciforme. A hipertensão arterial. Nós sabemos que a hipertensão arterial nas pessoas da raça negra ela é mais agressiva do que nos pacientes da raça branca. Os pacientes da raça negra elas têm uma hipertensão mais grave. Então é uma comorbidade mais grave, ainda mais se esse indivíduo tem o Covid. O diabetes, que vem associado à hipertensão. E quando a gente associa hipertensão e diabetes, a gente associa também a dislipidemia, que é o colesterol alto. E quando o indivíduo apresenta essas três doenças, a hipertensão, a diabetes e a dislipidemia, nós chamamos de síndrome metabólica. E aí você tem um prato feito para aquele indivíduo que acaba se contaminando com Covid para desenvolver uma doença de forma mais agressiva. Agora, esse assunto, ele vai mais além. O que a gente tem que entender também é o seguinte: a doença, o Covid, ela não só provoca quadro respiratório. Então, quando a gente fala de aglomeração e tuberculose, e a gente pega um paciente com tuberculose ainda com Covid, nós vamos ter aí um paciente com um quadro muito grave. Mas é uma doença que também provoca tromboses, provoca trombose venosa profunda. E a trombose venosa profunda ocorre nas pernas, nas veias das pernas. Ela pode ocorrer tanto na forma arterial quanto venosa. O paciente pode evoluir para embolia pulmonar e para embolia cerebral, que é um quadro extremamente grave. Muitos pacientes que foram a óbito com Covid foram a óbito por doença tromboembólica. E alguns pacientes que conseguiram sobreviver a essas doenças, quando desenvolveram a embolia pela forma arterial, acabaram que ter os seus membros amputados, fizeram síndrome isquêmica aguda. E esses pacientes vão para a fila de protetização. E isso também, se a gente for analisar, as pessoas na raça negra, elas são menos, não que elas não sejam contempladas com a sua prótese. O SUS contempla a prótese através dos serviços de reabilitação, os serviços especializados de reabilitação. Aqui em Niterói, por exemplo, nós temos a Associação Fluminense de Reabilitação, a Sociedade Pestalozzi. O problema é que essas pessoas vão pela regulação.
e a regulação demora para encaminhar. Já o indivíduo, o indivíduo mais favorecido, ele consegue fazer a sua prótese pagando particular. Então, até nisso, as populações menos favorecidas, elas vão ter a sua dificuldade de adquirir a sua prótese, ou vão levar mais tempo para isso. Então, o Covid, o senhor Celso falou o mais importante, aglomeração. E onde você vai ter aglomeração, você vai ter mais doença. Para os senhores terem uma ideia, o município aqui ao lado de Niterói, São Gonçalo, é um dos municípios que concentra o maior número de casos de hanseníase no Brasil, exatamente pelas áreas de aglomeração, né? Então, a prevalência de doenças ligadas à aglomeração, e essa prevalência de doenças ocorre principalmente em comunidades negras, onde são indivíduos que estão mais aglomerados em virtude da sua condição social, onde o seu Celso fez um excelente preâmbulo, a gente acaba entendendo que a doença vai se tornar de forma mais grave, e a gente vai ter uma maior internação nesse grupo de pacientes, nesse grupo de doentes, e, obviamente, um maior número de óbitos e de sequelas nesses doentes. Obrigada, doutor Guilherme. Agora vamos ouvir a doutora Isaíde. Eu queria que você se apresentasse também. Doutora Isaíde, abre o microfone, por favor. O microfone está fechado. Vamos lá, vai apresentar, porque eu não tenho habilidade com isso. Vamos lá apresentar. Ver se consigo acessar lá os slides. Enquanto isso, eu vou me apresentando, como a dona Soraya falou. Aí, para não colocar coisa particular. Foi? Não, Aqui não ainda aparece. não. Daniel, ajuda. Aqui. Bom, meu nome é Isaíde, eu trabalho com o Celso na coordenação de equidade e trabalho basicamente com levantamento de dados. Como o Celso tinha pedido, eu fiz uma associação dos dados, levantamento dos dados da Covid com recorte racial. Precisava abrir isso aqui para a gente tentar ver isso juntos. Daniel, pode ajudar? Posso tentar daqui, né? Será que você consegue abrir daí, Celso? Daqui. Eu acho que sim. Vou tentar aqui. Eu estou indo aqui no Share. No Share tem duas opções. Tem o vídeo lá, File, e tem o Share Screen. Qual que eu abro? O Celso, você pode participar, Sabe, porque Celso? tem mais uma Share vaga screen. aqui no... Isso, share screen. Só tem Aí vai 5 projetar pessoas. sua tela do computador. Celso, eu abro qual? O vídeo File ou esse Posso fazer Share daqui, Screen? Zay. Você consegue fazer daí? Tenta para mim, por favor. Share screen. Não, vai, tenta, Zay. Share screen. Mas como é que eu chego lá nos slides? Para abrir a tela dos slides. Ele abre para mim, mas não está abrindo para vocês. Tá, eu vou fazer aqui então. Vou fazer daqui Celso, então. você pode participar da tela, que tem 5 pessoas, cabe mais um, Celso. Celso não, Daniel. Daniel, você pode participar da tela. Eu acho que foi, né? Foi. Isso. Maravilha, veio sim. Pronto. Aí Aí aqui me orientando aí. tem aqui a nossa identificação, eu falo pelo comitê também. Pode passar, Celso, por favor. Pode passar, Celso. Aí aqui eu vou fazer um resgate para fazer uma introdução, para a gente não ficar perdido. Para ver o que a gente está falando da população negra.
Existe a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. O pessoal fala muito que está na moda falar da população negra, mas essa política existe desde 2009. Foi aprovada pela Portaria 992, cujo registro do quesito raça-cor nos formulários do SUS ele é obrigatório, isso desde 2009. Em 2010, foi aprovado o Estatuto da Igualdade Racial. Em 2017, foi publicada a Portaria 344, que reforça a questão do preenchimento do quesito raça-cor e da análise epidemiológica desses dados para adequar o planejamento. Então, isso tudo que nós estamos passando em relação ao Covid já vinha sendo discutido desde 2009. Então, o Covid veio exacerbar, acentuar o que já vinha acontecendo antes. Próximo, por favor, Celso. Aí aqui tem o slide dizendo que para que volta, Celso, por favor. Para que pode voltar? Volta, por favor. Para que serve a política de saúde integral da população negra? O Guilherme e o Celso já tinham pontuado da condição de saúde da população negra. A política existe exatamente para melhorar, discutir as possibilidades de melhorar a condição de vida dessas pessoas, em relação ao trabalho, em relação à moradia, em relação à saúde, em relação à educação, vários outros indicadores. E apoiar o planejamento estratégico, oferecendo atendimento de acordo com as demandas e grupos específicos. Se a gente não tiver dados, a gente não consegue adequar o planejamento. Vamos ficar dando tiro no escuro. E atender ao princípio da equidade, que é a questão do direito. A saúde é um direito do Estado e dever, é o direito de todos e dever do Estado, para reduzir as desigualdades. Próximo, por favor. Isso. Aí eu entro agora no perfil epidemiológico. O IBGE classifica as pessoas de acordo com a cor. Ele classifica. Lá no formulário do IBGE, preta, parda, branca, amarela e indígena. Como eu tinha falado, esse registro é obrigatório. Houve um consenso de considerar como população negra os afrodescendentes. Então, para melhorar a visualização dos dados, nós somamos pretos com pardos, que equivale a 56% da população. No Brasil, 56% da população brasileira, em 2010, era 56%. O censo de 2020 não saiu. Eu acredito que essa proporção tenha aumentado. Próximo, por favor. Aqui o doutor Guilherme já tinha falado quais são as doenças prevalentes na população negra. Como nós podemos ver, tudo grupo de risco. Então, inicialmente, a população negra é considerada grupo de risco. Tem lá anemia falciforme, diabetes, hipertensão arterial, síndrome hipertensiva da gravidez, aí vem a questão do Covid na gestante, e deficiência de glicose 6-fosfatidesodrogenase, que é mais comum nos meninos. Então, a população negra, essas doenças são prevalentes nelas, então, grupo de risco. E foi considerada como prioridade pelos gestores? Não. Próximo, por favor, Celso. Aí vamos ver aqui. Aí nós entramos nos dados. Perfil epidemiológico. O primeiro slide que eu preparei foi casos de síndrome respiratória aguda. Isso são dados do estado do Rio de Janeiro, fresquinho, de 2021. Esse dado foi atualizado no dia 3 de abril. Tá? Aí nós temos aqui a distribuição dos casos por regiões. Tem Bahia de Ilha Grande, Baixada Litorânea, Centro-Sul, Metropolitana 1, Metropolitana 2, Médio Paraíba, Noroeste, Norte e Serrana. Nós temos aqui a maior concentração de casos, Metropolitana 1. Coincide com a distribuição da concentração da população. Aí tem a cor ignorada, a negra e a branca. Nós vemos aqui um alto número de ignorado.
Existe alguém com cor ignorada? Isso aqui foi não preenchido, preencheram isso aqui no formulário, porque teve uma época que nós estávamos avaliando o registro dos casos, que é através do sinal, então lá tinha a opção ignorada. Isso é uma falha. Isso dificulta a avaliação. Esse ignorado aqui, se nós formos distribuir nessas outras cores aqui, nós vamos ver que nós estamos com um cenário muito pior do que ele está nos parecendo. Outra coisa que a gente vê aqui, que a população negra ela está distribuída no estado do Rio de Janeiro todo, em todas as regiões. O sistema de informação tem esses dados por município. O ideal seria que cada município avaliasse seus dados. Mas eu não sei nem se eles têm recursos humanos com condição, preparado para fazer isso. Próximo, por favor, Celso. Esses aqui são os casos de internação. Novamente, tem as regiões, tá? As opções ignorado, negra e branca. Essa aqui é a autorização de internação. São os casos que precisaram internar. Se a gente for comparar caso registrado com internações, vai dar parecidíssimo, porque nós oferecemos poucos exames. Só estavam realizando os exames nos casos graves. Então, com certeza, os casos notificados estão subnotificados. Né? Então, novamente, quem mais interna? Região metropolitana, Metro 2, tá? E a população negra é que mais interna. Olha a quantidade de ignorado também nas AIHs. Na solicitação das internações, os profissionais também não registram a cor, mesmo havendo uma portaria dizendo que esse dado é obrigatório. Próximo, por favor. Próximo. Aqui são os óbitos. Olha a concentração de óbitos também na população negra. As regiões e as cores. De novo, o registro da declaração de óbito. Olha o número de declaração de óbitos sem a cor. Na rotina, a declaração de óbito ela é preenchida satisfatoriamente. Mas no Covid, eu fui calcular, deu 19%. A Organização Mundial de Saúde diz que o dado só é confiável se for menos de 10% de ignorado. Nós estamos aqui, na declaração de óbito do Covid, 19%. Na IH do Covid, nós estamos com 30%. Então, precisávamos melhorar essa informação para poder ajustar o planejamento. Próximo, por favor. Aqui eu desagreguei. Eu juntei alguns indicadores da síndrome respiratória aguda grave. Aí nós temos aqui a cor branca, preta. Aí eu separei pardo, preta, pardo. Juntei a negra. Aí coloquei a indígena e a amarela. Aí o primeiro aqui são os casos notificados. Então, esse primeiro aqui, amarelo. Olha aqui, branca, a preta menor, porque a proporção de pessoas pretas é menor na população. A parda, a negra, que é a soma do preto com pardo. Indígena. Aí aqui, no indígena, não sei se as pessoas não se declararam indígenas, que tem uma história aqui. Os indígenas se autodeclaram pardos, para reduzir a discriminação, e a amarela. O segundo são as internações, está aqui em vermelho. Tá? Aqui a gente vê que é parecidíssimo a registro do número de casos e as internações, como eu falei, que a questão dos exames, eles registram bem próximo. Faz exame, confirmou que estava fazendo exame de casos graves, né? Aos óbitos. Está aqui na branca, preta, parda e negra. Olhando assim, parece que os óbitos ocorrem de forma equilibrada. Né? E a cura.
O verdinho é a cura. Agora, o que me chamou a atenção foi o que o Celso falou. Quanto maior, mais escura for a cor da pele, mais discriminada a pessoa é e ela tem mais dificuldade de acesso. Então, nós vemos aqui que todas as outras cores, existe uma diferença bem pequenininha em relação ao número de casos e às internações. Olha aqui em relação à população negra, idêntica. Aos óbitos. E a cura? A menor cura é na população preta. Se a gente fosse fazer a proporção. Então, aqui tem um componente, para mim, chamado racismo, que está influenciando também, não só na qualidade da assistência, mas em relação à exposição, por todas as condições sociais que vocês já falaram. Próximo, por favor. Aqui é o material que a Secretaria de Estado tem para sensibilizar os gestores e os profissionais da rede, falando da importância do registro do quesito raça-cor. A gente tem isso. Isso não só em época de Covid, mas em relação ao ano inteiro. Próximo, por favor. Pode passar, Celso. Tá. Eu tinha feito um slide das recomendações. Eu vou ver se está aqui no celular, vou ler para vocês as recomendações que eu fiz. Se consigo encontrar. Não, saiu também. É isso, gente. Obrigado. Obrigado, excelente amostra. Só introduzir um outro tema também, que é a questão de que assim, a gente tem dificuldades ainda na questão da qualidade dos dados. Então, este tem sido um problema constante. Caiu. Tem por mil quantidades de coleta do raça-cor. Dário, quer falar? Não, estou dizendo que caiu. Tinha caído o seu áudio. Pode falar, Celso. Oi. Dário, quando quiser, pode continuar. Não, por conta disso. A gente tem esse problema, da verdade, da qualidade. Agora é a Frisia. A gente precisa ir gradativamente aperfeiçoando isso, e a gente vai, nesse momento, ao longo do ano, a gente está começando um trabalho junto com municípios e regiões. Olha só, a Cris Novaes colocou... Independente de pandemia, a gente tem que estar pronto para esse mundo de pós-pandemia, onde essas populações vão continuar fragilizadas. E se a gente não tomar providências, se não fizer iniciativas direcionadas à superação dessas desigualdades. Agora vamos ouvir a Frisia, mas antes eu pedi destaque. Coloca de novo, Daniel, a fala da Cris, que diz que enquanto indígenas, se eles não tiverem aldeados aqui, não nos é permitido declarar indígena se não estiver em aldeia. Só para constar a fala dela. Agora é a Frisia. A Frisia é advogada e representa a FAFERJ. Ela vai falar da realidade dessa vulnerabilidade da população negra nas favelas, na população de rua. Então, vai falar dessa segregação. Inicialmente, meu nome é Frisia, eu represento a Federação de Favelas do Estado do Rio de Janeiro. Antes de qualquer coisa, olhando esse último dado que foi apresentado, Celso, eu entendo que o nosso maior desafio, inicialmente, sem sombra de dúvidas, é a gente tentar desconstruir essa estrutura social machista, racista, e isso não é fácil, né? Na verdade, a autodeclaração, olhando esses dados que foram apresentados, a gente tem que entender o que passa na cabeça do preto, né? Quando ele se declara, ele tem que se reconhecer negro, ele tem que se reconhecer preto para se fazer constar nas estatísticas.
e a gente enfrenta uma falta geral de políticas públicas voltadas para todos nós pretos. A realidade é essa. Nós não temos hoje, dentro dessa sociedade patriarcal, o nosso direito reconhecido. É bonito a bandeira ser levantada em defesa do negro, mas muito pouco, apesar de muitos avanços, até há pouco tempo, existiam governadores que colocaram as domésticas, por exemplo, como profissões indispensáveis. Então, em plena pandemia, quantas domésticas tiveram que sair das suas comunidades para trabalhar dentro da casa do branco, para cuidar dos seus filhos, se colocando em risco, participando, entrando em transportes superlotados, sem fiscalização do Estado, porque para eles a vida negra, na verdade, não importa. Né? Hoje nós temos, dentro dos dados que são apresentados, hoje nós temos, estatisticamente falando, que os pretos são os que mais adoecem, são os que mais estão vulneráveis para essa pandemia, são os que mais são levados a óbitos, porque se eu considerar a soma dos pardos, negros, eu com certeza vou ter uma população muito maior do que ela de fato é registrada. E nós que defendemos os moradores de favela, entendemos que não tem como a gente olhar para uma política de saúde se a gente não entender que a gente não tem saneamento, a gente não tem comida dentro da favela, né? O morador de favela hoje é aquele morador que está sendo impedido de trabalhar ou obrigado a trabalhar sem nenhum tipo de estrutura. Hoje falta comida para o povo. As escolas estão uma pressão enorme, eu falava com a dona Zaira isso antes da gente começar a nossa live, as escolas pressionando para serem reabertas, mas nas favelas a gente tendo que conviver com 10, 15 pessoas em 15 metros quadrados, onde não chega a água, onde não temos saneamento básico. Então, é muito complicado a gente olhar esses números que foram trazidos para a gente sem se surpreender, mas sem atestar, na verdade, o que é feito a nível de falta de política pública voltado àquele pobre, aquele que é descriminalizado, aquele que morre. O favelado hoje ele é mal visto, né? O negro ocupa. Quando você coloca, Celso, a questão da colonização, quando você coloca a Baixada como a fonte trabalhadora, a gente coloca as favelas, os guetos, a gente coloca a Baixada Fluminense, na verdade, como um mundo à parte, onde não temos testes de vacina. Nenhuma comunidade não teve o entendimento do governo do Estado de levar vacina para dentro dessas comunidades. Nós temos associações de moradores que poderiam travar, como tivemos aí em Niterói, né? Tivemos em Niterói a participação das associações de moradores nesse enfrentamento. Então, os negros, na verdade, eles sempre são colocados à margem, né? A maioria dos negros não tem acesso ao hospital particular. E aí o Guilherme estava colocando dados sérios, onde os hospitais particulares também já estão superlotados. Né? A gente enfrenta hoje uma falta de vacina, uma falta de política clara, transparente, de vacinação das pessoas com mais vulnerabilidade. Então, os moradores de favela, as mulheres negras desse país, que na maioria das vezes sustentam sua família, são arrimo de sua família, de 10, 15 pessoas. Ela tem que sair para a casa do branco, sim, para trabalhar, para levar para dentro de casa a comida. E essa pessoa, na verdade, ela não é vista pelo gestor, pelas autoridades, porque nós estamos vivendo um desgoverno, um governo genocida, um governo que mata pobre, que mata negro, todos os dias com a falta de políticas ligadas diretamente ao favelado, aos moradores de comunidade, aqueles que não têm acesso à saúde na rede primária. Foi falado da questão da tuberculose, da hanseníase, é um fato, é uma realidade. Ainda hoje enfrentamos com tanto sofrimento a hanseníase.
A gente sabe que essa questão da tuberculose no sistema prisional, por exemplo, que a gente não pode desatrelar também do favelado, não pode desatrelar também do negro, daquele que não teve condição, ele existe hoje. Nós não temos hoje dados concretos de quantos negros, de quantas pessoas morando em situações de risco hoje têm que comer, quantas pessoas, de fato, estão contaminadas por esse vírus, né? E o que a gente tem é isso, é uma falta de política geral com relação, não digo à raça, só à raça, e sim ao pobre como geral. Nossos moradores de comunidades hoje, os negros ou brancos ou pardos, tiveram um empobrecimento, estão à margem da miséria, sem ter o que comer, muito menos sem serem testados e vacinados. Né? A gente vê agora, no estado do Rio, uma forma de tentarem modificar as prioridades na vacinação. Aonde estão os nossos negros? Aonde estão os nossos moradores de comunidade? Aqueles que não ganham nenhum salário mínimo, que não têm nem condições de levar sustento, que não têm acesso ao saneamento básico, que não têm acesso à comida, que não têm acesso a nada. Aonde estão esses indicadores ou essa preocupação do gestor com essa população? Então, nós vivemos, sim, num país, infelizmente, machista, homofóbico e racista. Isso é fato. Então, enfrentar o Covid hoje para uma população tão sofrida, onde falta tudo, é muito complicado. Então, é isso que eu quero falar. O povo de favela, na verdade, ele hoje se solidariza. Então, o trabalho que a gente faz dentro das comunidades, inicialmente é esse, o empoderamento do preto. Nós temos que entender que essa sociedade que precisa da mão de obra do preto e da preta desse país, ele precisa também olhar e reconhecer que nós somos o maior número de brasileiros nesse país. Merecemos respeito, merecemos e estamos torcendo pela vacina. Vacina na favela já. É isso, gente. Oi, obrigada. Dona Zaira, eu queria aproveitar a fala da doutora Frísia para a gente fazer um histórico, né? Lamentavelmente, nós temos, de fato, um governo genocida presente nesse país, né, no âmbito federal, e nós temos um governador do estado alinhado com o governo federal, né, nós sabemos que ele é alinhado com o governo federal, né, e as ações também são muito precárias, né, praticamente não temos ação nenhuma, né, e isso tem que ser levado em consideração. O estado do Rio tem um histórico muito triste, né? 6 governadores foram presos, né? 6 governadores foram presos. E esse governador que está aí, alinhado ao governo federal, ele também responde a um processo, né? Então, a gente tem essa situação política, isso é uma situação política que agrava a situação social das pessoas e agrava diretamente a saúde das pessoas. Porque quando a gente entende que a atenção básica de saúde ela não é bem feita, todo esse ciclo é quebrado e você tem uma desconstrução da saúde básica. Então, quando aquele indivíduo que é atendido num programa de saúde da família ou num programa de atenção básica e falta ali o remédio da pressão, falta o remédio da diabetes, e a diabetes dele complica, e ele acaba amputando uma perna, é mais um problema que esse indivíduo vai ter. Quando ele não consegue tomar o seu remédio de pressão e ele acaba tendo uma insuficiência renal por causa disso e se torna um renal dialítico, nós vamos ter agora uma pessoa fazendo hemodiálise, que vai precisar futuramente de um transplante renal. Quando a gente tem um paciente que sofre de glaucoma, que o aumento da pressão intraocular e ela não tem o colírio, ela perde a visão. Então, se a gente for analisar isso a miúde, esse assunto é muito complexo, porque isso mata pessoas. Se a atenção básica ela não é bem feita, ela mata pessoas. Ela mata pessoas e deixa pessoas deficientes. Então, são pessoas que saem do mercado de trabalho. E não podemos esquecer que muitas dessas pessoas estão na informalidade, não têm carteira assinada, não têm direito a um benefício
do INSS. Então, essas pessoas ficam sem renda, literalmente sem renda. Então, esse é um assunto complexo, uma coisa vai puxando outra. O seu Celso falou uma coisa muito importante, o pós-Covid. Aqueles que sobreviveram ao Covid, os sobreviventes, eles têm sequela. E quem vai tratar essas sequelas? Cadê a política do governo para tratar os sobreviventes do Covid? Porque essas pessoas estão sequeladas, não conseguem mais trabalhar, não conseguem levar renda para dentro da sua residência. Como eu já disse, muitas estão na informalidade, não têm direito ao benefício do INSS. Eu atendo pessoas do SUS, trabalho no serviço público de saúde. Quantas pessoas que vão pegar um atestado médico comigo para ter direito ao benefício do INSS e levam 6 meses para conseguir um benefício, levam 90, 120 dias para conseguir uma perícia médica. Então, esse é um assunto muito mais complexo. E as pessoas que sofrem, na sua grande maioria esmagadora, são as pessoas da raça negra. Então, esse é um assunto muito amplo, muito complexo, ainda mais nessa situação que nos encontramos de extrema vulnerabilidade, que é a questão do Covid. E que não temos dúvida, só a vacinação, e a vacinação em grande escala, é que vai reverter esse quadro. Obrigado. Obrigado, doutor Guilherme. Então, mais alguém quer fazer alguma intervenção, que nós vamos passar para as perguntas. Então, foram falas realmente fortes, transparentes. Eu queria só fazer mais uma. Pode, Celso. Aliás, só fazer mais uma consideração. A live é sua. Porque assim, esse evento daqui. Esse evento é um evento do Conselho Estadual de Saúde. E nosso público que a gente está querendo alcançar, acho que assim, a gente está falando para a população que precisa estar sabendo mais sobre os lugares de participação no SUS. O SUS existe a partir de uma estratégia participativa, então a ocupação desses espaços é fundamental. Mas, assim, fica também a importância do controle social, de ter essas temáticas absorvidas em seu cotidiano. O controle social é uma peça fundamental da gente poder estabelecer as políticas que estão previstas em lei. Dentro da SES, nós somos uma coordenação, que, como a Frísia falou, a gente está lutando com questões históricas, assim, a gente está falando de enfrentamento de racismo, isso não funciona por decreto. A gente gostaria que fosse assim, mas não funciona. A gente faz capacitação e, na verdade, as equipes podem simplesmente, no dia a dia, funcionarem de outra forma. As equipes são facilmente substituídas, ainda mais com os contratos temporários frágeis que temos. Então, assim, eu acho que a importância dessa aproximação da nossa coordenação com o Conselho, eu acho que tem a ver com essa necessidade dessas interfaces. O SUS é um espaço de participação. Esse espaço de participação, muitas vezes, é pouco aproveitado por uma sociedade que se quer sem direitos de nosso país, que se quer sem direitos. Ainda existem espaços de participação, ainda existem espaços de intervenção. Os conselhos são espaços de discussão e de promoção e de discussões das políticas de saúde. Tem as conferências municipais, tem a possibilidade dos municípios, que até a gente está nesse incentivo de que os municípios possam criar comitês de equidade em saúde. Então, essas discussões podem ser feitas também nos territórios, e acho que o Conselho é um espaço privilegiado dessa articulação para que a sociedade faça parte da construção da política. É sempre o nosso desejo, a gente está sempre aqui colado no Conselho, porque eu acho que o que a gente pode fazer é estar junto nessa construção. A gente tem uma população aí para alcançar. Sem a gente, quanto mais
os espaços de participação estiverem junto dos espaços de gestão, de forma crítica, propositiva, e os espaços de gestão mais porosos a essa participação popular, a gente vai ter um SUS melhor, que alcance, de fato, a população. Mas é isso, de fato, como o Guilherme fala, é uma questão complexa. A gente está lutando contra a história, mas lutando contra a história de uma história de morte, que é um pouquinho a nossa história brasileira, uma história de produção de morte, de planejamento da morte de um grupo social. Então, a gente sempre fala de genocídio da população negra, mas às vezes a gente não entende o tamanho disso. Não é possível um país deste tamanho, com esta história e essas possibilidades, ainda ter tantos resquícios dessa história que previa a eliminação de uma população. Então, assim, a gente tem um projeto de embranquecimento para o país, de apagamento de uma raça. Então, assim, se falava na virada do século, entrada do século XX, diversos autores, gente de Academia Brasileira de Letras, enfim, ministros, falavam de, em 100 anos, sermos todos europeus. Então, assim, isso não faz tanto tempo. Isso é muito grave. Então, assim, enfrentar isso, esse pessoal, a gente se juntando. E a população, talvez, entendendo a importância de assumir seus direitos e ocupar também esse espaço de participação, entendendo o seu rosto, entendendo que a sua história tem direito de existir, que a sua ancestralidade tem direito de existir, que a sua cor da pele tem direito de ser respeitada no serviço de saúde. Isso não é favor. A gente não tem que se acostumar com o distrato. A gente tem que criar estratégias de respeito e cuidado para todos. É isso. Isaíde tinha tinha falado qualquer coisa, mas eu queria só fazer uma falazinha. Nós precisamos acabar com essa cultura de submissão, né? Que as pessoas têm medo de reagir mesmo, porque nós ainda temos o ranço da escravidão muito dentro da nossa formação, e como a Frisa falou, do machismo, essa figura impositiva. Aí, nesse momento, geralmente é o que acontece nessas populações marginalizadas, população negra, que se inibem de reagir. Eles têm medo dessa reação. Então, é um trabalho de formiguinha empoderar essas pessoas. Eu acho que parte, sim, dessas associações, dessas participações, como o Celso colocou, e nesses grupos de formação de opinião. Nós precisamos formar pessoas que possam realmente transmitir esse empoderamento. E a Isaíde até colocou na projeção que ela fez de dados, o que acontece é isso mesmo. Eu vi os dados, eu estranho o Noroeste igualado à região da Bahia da Ilha Grande. A Bahia da Ilha Grande são 3 municípios, e a região Noroeste é enorme. Quer dizer, a gente vai lá, a gente vê muitos quilombos. Quer dizer, ninguém se identifica, como a Frisa falou, é difícil se reconhecer negro, porque o massacre é tão grande que as pessoas ainda têm esse medo de se mostrar. Eu queria que a Isaíde falasse a falinha dela, ela escreveu aqui, eu queria que ela falasse. Abre o microfone, por favor, Isaíde. É uma observação que eu fiz em relação ao planejamento. Como eu tinha falado, para fazer o planejamento, a gente precisa de dados. E os dados, não só no Estado, mas nos municípios e no nível nacional, não são avaliados com o recorte racial. O recorte racial só existe na portaria.
Eles não fazem planejamento com esses dados. Então, na hora de priorizar, eles vão priorizar de acordo com o interesse deles. E a gente já sabe exatamente o que eles vão priorizar. Isso em relação a tudo. Exatamente. Aí minha sugestão é, qual a possibilidade de se discutir a saúde da população negra nas conferências? Porque a sociedade civil tem poder para mudar isso, porque é a sociedade civil que vota. Isso. Isso é e ainda vou mais, hein, Zil? Na verdade, como o Celso falou, o que a população precisa entender é que ela tem que participar mais dos fóruns de debate, dos fóruns construtivos. O próprio SES é um conselho fiscalizador, né? Onde nós, os conselhos municipais, os conselhos estaduais, eles têm que ter essa interligação com a população na sua ponta. Então, quando a sociedade como um todo perceber os mecanismos que ela tem na mão para cobrar, para fiscalizar a aplicação dos recursos públicos nas políticas públicas, a gente vai avançar. Na verdade, o que falta é isso, é ser divulgado. Não é interesse de nenhum gestor a participação popular, porque ele sabe que onde o povo se encontra, vai ter grito, vai ter debate, vai ter fiscalização. O que a gente precisa é fortalecer cada vez mais esses fóruns de debate, onde o preto e a preta se faça presente, porque nós estamos buscando no nosso lugar, né? Os quilombolas foi feito numa reunião do SES, e aí eu acho que vocês ouviram, que muitos quilombolas ainda não tinham recebido a primeira vacina. Isso é um absurdo. Se os quilombolas, eles estão na prioridade, né? Então, é por aí. A desconstrução, ela é demorada, né? Mas é a história do beija-flor no incêndio na floresta. Cada um vai fazendo a sua parte e eu acredito ainda ter vida para que a gente viva numa sociedade mais justa, igualitária, onde a cor da pele não defina o tratamento ou a vacina que você vai receber. É isso. Muito bom. É uma detalhe, utopia, mas tudo é possível. É uma utopia, mas tudo é possível, né, doutor Guilherme? Um detalhe, doutora Frísia, a questão dos quilombolas vai mais longe, porque a gente falou sobre a anemia falciforme e a gente sabe que nas comunidades quilombolas existem pessoas com doença falciforme, porque é uma doença que passa de geração para geração. E nas comunidades quilombolas existem pessoas da mesma família, que vão passando de geração para geração. Então, mais um motivo delas serem um grupo prioritário. Agora, o seu Celso deu um dado muito importante que a gente tem que pensar. A África tem 600 milhões de habitantes. E morreram em torno de 100 mil pessoas. O Brasil, com 212 milhões, 215 milhões, eu não sei, morreram 350 mil, quase 350 mil. Como pode isso? Eu posso dar contar uma história para vocês. Eu fui militar durante um período da minha vida e fui boina azul, servi nas forças de paz na ONU em Angola, durante a guerra em Angola. E fui conhecer um hospital de ebola, da doença ebola no Zaire. E a doença estava circunscrita no Zaire e na região da Nigéria, e não saiu dali. Ela não se disseminou. Talvez os senhores lembrem da questão do ebola. E o mundo todo ficou com medo de ter uma pandemia de ebola. E não teve pandemia de ebola, porque no Zaire e na Nigéria, eles conseguiram controlar e fazer uma circunscrição da área da doença. E eles conseguiram isso com pouquíssimos recursos. Eles conseguiram isso, junto com a Organização Mundial de Saúde, que foi tão criticada por esse governo federal. Então, a gente tem que deixar esse número que o seu Celso falou, é muito importante para a gente pensar. Obrigado pela oportunidade. Agora nós vamos ver se tem alguma pergunta. O Daniel, tem alguma pergunta no YouTube? Bem, Daniel, você pode entrar que só tem 5 pessoas na tela.
Daniel. Tá. Ok, Daniel, tenha uma declaração. Todos leram? Tem mais alguma pergunta, Daniel? Daniel? Eu queria ler de novo aquela pergunta que foi colocada na tela. Porque por favor, eu queria ler de novo. Coloque, Daniel. Estamos brigando por vacinação de classe e não cobramos do presidente Cassi as para todas, deve ser vacina para todas as classes. NAC, é hora de brigar por grupos de pessoas e sim por direito de todos e todas à vida. Alguém se lembrou dos empregados do comércio que dependem de transporte público lotado todos os dias? Eu gostaria de falar sobre isso. Precisamos eu gostaria de falar sobre isso para a Rose Almeida. Na verdade, eu gostaria de falar sobre isso, porque, na verdade, as duas classes trabalhadoras que ela colocou, que são os empregados do comércio e os motoristas, não é? Se eu não me engano, os motoristas. Na verdade, eles, com certeza, fazem parte dessa classe C, que são os que são obrigados a saírem de suas casas, então os pobres são obrigados a saírem de suas casas para irem trabalhar. São realmente os que não têm condições. Nós aqui, primeiro que a gente está fazendo uma análise da vulnerabilidade, né, do negro em época de pandemia. Então, quando, na verdade, isso é um discurso, na minha avaliação, já machista e já racista, porque nós somos a maior parte desse país. Então, não tem como a gente dizer que a gente não vai defender a cor da nossa pele agora, né? Porque se a gente tem falta de políticas públicas para os pretos e para as pretas, na verdade, a gente não tá aqui para fazer a defesa dos brancos, né? A gente está como um cidadão como um todo. Então, nesse aspecto, eu não entendi a pergunta, mas sim, nós entendemos que aquele trabalhador de comércio, aquele motorista de ônibus, também tem que fazer o seu isolamento. Nós somos a favor, eu entendi a colocação do Celso, quando ele faz um levantamento lá da África, e aí corroborado pelo Guilherme, que lá conseguiu-se diminuir, não permitir a expansão da ebola em função da limitação daquela região, ou seja, o isolamento. Então, esse falso isolamento para o branco, para o rico, onde eles, donos de empresa, donos dos comércios, ficam em casa para que os pobres, na sua maioria, os pretos e as pretas, saiam de suas casas, das suas comunidades para trabalhar e enriquecer esse comerciante, sim, eu sou contra. Eu, enquanto Frisia, representante das favelas, entendo que se tiver que ter um fechamento e um distanciamento social, ele tem que se pautar naqueles de menos condições financeiras. E aí o motorista e o comerciante, aquele que trabalha na linha de frente. Eu acredito que ela tem até colocado a questão da prioridade de vacinação também. A questão que eles deveriam ter esse direito. Mas não se pensa na população menos favorecida, como foi colocado aqui, do genocídio. Há um genocídio articulado mesmo, tá? Mas não esquecem que essa é a mão de obra, e eles dependem dessa mão de obra. Então, tem que ter equidade para essa mão de obra. Alguma mais perguntas, o Daniel? Daniel, fica ruim que eu não tenho seu retorno, não escuto você. Celso, enquanto o Daniel volta... Daniel. Aqui. Tá. Pode falar. Hein, Daniel? Oi, dona Zara, tem afirmações, muito parabéns aqui, perguntas até agora nenhuma específica.
Então, eu acho que foi muito rico esse debate, porque foi de encontro às expectativas das pessoas, a ansiedade, que vocês foram porta-vozes das falas das pessoas. E, realmente, eu me sinto privilegiada, mas eu queria assim, até perguntar ao Celso e à Isaíde por que esse disparo, isso está me incomodando, da região noroeste e da Bahia da Ilha Grande, tão pequenininho a questão desse recorte racial. Porque não sei se é desinteresse, eu não sei o que faz com que a região noroeste tem quantos municípios? Ela é enorme. Quer dizer, ela tem esse dispare em questão de dados. Que a Bahia da Ilha Grande, até eu concordo que são 3 municípios. Vocês poderiam me dar essa resposta à questão dessa falta de informação? No Noroeste, eu vou até questionar o Valdeci, que é o articulador de lá, porque realmente quase não tem. Ele cobra políticas públicas, mas não se vê dados nenhum daquele município, tá? Pois não, pode falar, o Celso, se você puder me responder. Vamos lá. Dona Zaira, uma coisa que a gente sabe é que quanto mais pessoas expostas, mais pessoas adoecem. Outra coisa em relação ao sistema de informação. Eu não sei como é que funciona o sistema de informação nos locais. Outra, dependendo do que o município oferece, muitas pessoas procuram atendimento fora do município e acabam indo a óbito em outro município. E quanto tempo essa informação leva para ser inserida no sistema de informação? Sem contar, esses ignorados ainda tem isso. Porque hoje mesmo, na nossa reunião do Pleno, do Conselho Estadual, nós deparamos com um conflito de informação. Porque enquanto o articulador do município, ele dizia que lá estava tudo equilibrado, que o Covid lá estava... No mapa da secretaria aparecia lá a cor roxa. Então, quer dizer, essas informações não estão chegando às pessoas, que a gente tem que se questionar. Essas informações sobre Covid não estão chegando às pessoas que deveriam repassar essas informações e, portanto, não atinge a essa população que a gente está hoje brigando, que é a questão da vulnerabilidade da população negra. Porque, por exemplo, Campos tem quanto? Eu acho que é 54 quilômetros. Gente, é muita coisa. Quer dizer, o Estado, eu até vou questionar, não questiono, ainda não tive oportunidade, é o término da visita desses agentes de saúde. Acabaram, demitiram a maioria. Não tem mais a gente fazer o controle das doenças. O doutor Guilherme fez uma importante declaração. Quer dizer, esses agentes de saúde é que faziam esse trabalho da atenção básica. Eles acompanhavam aquelas famílias. Inclusive, quanto ao medicamento, por exemplo, se acompanhavam, se estavam dando continuidade ao tratamento. Aí se acaba justamente esse grupo de trabalhadores que realmente faziam educação básica, faziam saúde básica. Então, não interessa a prevenção, interessa o tratamento que dá mais lucro. Olha as grandes indústrias. Hoje mesmo nós vimos da vacina nas farmácias, quer dizer, são os grandes lobbies já atacando para poder se favorecer. Então,
Aqui, ó, tem uma fala assim, um momento de muita aprendizagem. Cheguei na hora que estava falando sobre o olhar da população negra. Existe uma resolução específica para que o negro tenha prioridade? Existe o Celso, o doutor Guilherme, o Zaide? Ainda não temos. Ainda não temos. São Infelizmente, não. Que a gente precisa... Na verdade, muito pelo contrário, ele fica no final da fila. Temos uma carência de vacinas. Não contempla a necessidade ainda da nossa população. De fato, uma das a prioridade vai ser a questão da comorbidade, né? Mas aí vão ser negros e brancos na mesma prioridade, né? E aí, hipertenso, se faz uso de terapia oncológica, não vai ter uma prioridade por cor, mas sim por comorbidade. Agora, só a comunidade quilombola, né? Isso, os quilombolas, eles têm prioridade. Agora, se a gente analisar isso mais a fundo, a gente está falando de Covid, e a gente falou aí de tuberculose, de hanseníase. Não podemos esquecer que saneamento básico também tem hepatite, não podemos esquecer da hepatite, das parasitoses, né, que você vai encontrar. A mortalidade materna negra, por exemplo, é 65% maior do que a mortalidade materna branca. Isso é muito sério. Porque as negras... Isso não está, se for avaliar por municípios, fica muito pior. Não é? Aí você está no racismo profissional. Mulher negra aguenta mais. O que acontece é que a hipertensão arterial no negro ela é mais agressiva e a eclâmpsia, que é a doença gravídica hipertensiva na negra, ela vai ser muito pior do que numa paciente branca. E, consequentemente, a gente sabe que o pré-natal da população menos favorecida não é como na população branca, e muitas das vezes essas parturientes negras vão ter seus filhos sem nunca ter feito um pré-natal, não sabiam que eram hipertensas e acabam morrendo no parto. Isso é importante. O pré-natal da mulher negra já deveria, na classificação, ela já deveria ser considerada médio risco, não risco habitual. Isso. É isso. Importante. Mais alguma pergunta? Eu queria fazer uma reflexão aqui, porque porque assim, observe como a gente vai falando das lacunas, né? Lacuna de informação, a lacuna do trabalho do agente comunitário no território. Aí, assim, gente, é muito interessante porque assim, a gente vai pensando as peças que precisam estar funcionando e a gente está falando sobre o SUS, que é esse SUS como um todo, que assim, às vezes a população não entende. Não, o SUS não faz nada. A gente não é tão simples assim. A compreensão dessa complexidade do SUS é isso. Precisa trabalho no território, precisa contratos de trabalho mais permanentes, porque você vai formando mão de obra, você precisa de informação. A gente, na nossa coordenação, que lida com saúde da população LGBT, população negra, população quilombola, gente, o nosso enfrentamento quase cotidiano é a busca de informação, porque a gente está lidando com questões que, às vezes, são muito invisíveis. A questão do racismo, por exemplo, nos serviços, ela não aparece nas queixas de ouvidorias, porque a população não consegue traduzir aquilo que ela está sofrendo de preconceito como racismo. E aí a gente esbarra na necessidade de educação, de formação. Eu acho que cada um que está aqui, eu acho que quem assistir depois, é um pouco essa nossa missão cidadã de estar levando para mais gente informação, a necessidade da gente entender que o SUS é essa construção de cuidado, mas que envolve o trabalho do movimento social no monitoramento das políticas, exige a cobrança do cumprimento das metas das secretarias de saúde. Enfim, tem todo
um organismo vivo. É um organismo. Sem esse organismo vivo, a gente vai ter problemas. Então, assim, a gente precisa entender, somos nós também, somos nós como cidadãos, somos nós que precisamos entender, gente, o SUS é nosso, os espaços de participação são nossos, a gente tem que estar dentro e tem que estar junto. Muitas vezes, assim, nesse espaço, a gente tem um comitê de saúde da população negra, gente, é um espaço público, qualquer pessoa pode participar, não precisa ser de uma instituição. Se eu sou um cidadão preocupado com essa questão, procura a gente aqui na secretaria e, assim, a gente manda o link, enfim, são espaços públicos de participação. O conselho é outro espaço de você poder dialogar essas políticas, monitorar essas políticas. Enfim, essa construção, é vivo, tem que ser vivo. A Cris perguntou se a doença falciforme, se eles tinham prioridade de vacinação. Não tem. Vai entrar nesse grupo de comorbidade. Infelizmente, nós estamos perdendo muitas pessoas com doença falciforme, porque eles são muito frágeis, né? Como o doutor Guilherme já falou, eles não têm... E outra coisa, tem paciente que ele transfunde a cada 15 dias, ainda fica mais fragilizado. E esse paciente tem que ir a tratamento nos hemocentros. Então, eles não tiveram prioridade, como não tiveram quem fez hemodiálise. Eles, ainda mais que 100% da população com doença falciforme é negra, que pode ter a pele branca, mas o gene está ali, que só tem doença falciforme quem tem ascendência negra. Então, não foi prioridade. Perdemos até semana passada uma paciente falciforme de 40 anos, que ela era referência internacional em pesquisa, porque ela resistia a todos os embates, ela estava sempre em pesquisa. E morreu de Covid, porque não foi vacinada. Procuramos tudo para ela ser vacinada antes, não foi, porque não estava vacinando, como é doenças crônicas. Então, tem isso, Cris. Infelizmente, não está, como não tem política. Basta dizer que o estado do Rio é o segundo estado com índice de pessoas com doença falciforme. Para cada 1.000 crianças que nascem, 1.000 crianças, uma nasce com doença falciforme. Então, é muito sério. Mas a população negra, não vamos investir nessa população, não há interesse em investir nessa população. E também, dona Zaira, o estado do Rio é o segundo estado com o maior número de casos de tuberculose. Também não podemos esquecer. E o primeiro em óbito em tuberculose, uma vergonha. O primeiro do Brasil em óbito. E o Brasil é o 4º país em tuberculose. Então, agora, só um detalhe, eu acho que não podemos esquecer, como o senhor Celso falou do SUS, que o SUS é nosso, e nós temos que enaltecer o SUS, e viva o SUS, eu sempre falo isso, pelo seguinte, é uma tabela que não é corrigida desde 2009. A tabela de procedimentos do SUS não é corrigida desde 2009. E a tabela de OPMEs, órteses, próteses e meios auxiliares, não é corrigida desde 2012. Só para os senhores terem uma ideia. Você tem que apresentar essa proposta, nós apresentarmos até na Comissão de Saúde da ALERJ, tá? Isso é uma vergonha, dona Zaira. Isso é uma vergonha. O Daniel, eu queria fazer uma proposta, tirarmos todos esses encaminhamentos, todos esses destaques, fizéssemos um documento e apresentássemos como proposta de uma maior sobre entrar na política de saúde da pessoa negra, tá? Não só a nível estadual, mas a nível nacional, ok? Ok, dona Alguém tem mais alguma
destaque a fazer? Eu queria falar só uma coisinha para me despedir. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui com todos vocês, aprendendo. Foi um prazer enorme passar essa tarde com vocês. Mas eu não posso aqui deixar de parabenizar esse SUS, Sistema Único de Saúde, que, na verdade, defender o SUS é defender a vida. Os pretos e as pretas do Brasil inteiro, se não fossem o SUS, talvez nem aqui estivessem, porque a maioria dos pretos e das pretas, dos favelados, não tem direito, não tem acesso ao hospital particular. Viva o SUS! Infelizmente, muito do que nós não temos ainda se dá, infelizmente, ao teto de gastos que foi colocado também, onde retiraram recursos do SUS, onde tentam sucatear o SUS. Nós, como bem dito pelo Celso, somos a população que pode fortalecer o SUS através dos fóruns de debate, de construções de políticas públicas. Em cada município tem o seu conselho municipal, onde é muito importante a participação de todos, pretos, brancos, da sociedade como um todo, porque só com a participação nós conseguiremos levar aos parlamentares, ao povo realmente com a caneta, com o poder da caneta, a criação de políticas públicas voltadas para nós, pretos, pretas, favelados. Até lá, vamos defender o SUS, vamos nos integrar nos debates, nos fóruns inclusivos da sociedade civil como um todo. E no Conselho Estadual de Saúde, onde eu também sou conselheira, eu conclamo toda a sociedade para participar das reuniões, para participar de forma construtiva, levando propostas, que nós, conselheiros, somos nada mais, nada menos do que a representante de todo o povo carioca, dentro da Secretaria Estadual de Saúde. Nosso poder é de fiscalizador. Somos fiscalizador do dinheiro público aplicado num SUS de qualidade. É isso. Um abraço. Obrigada, doutora Frísia Nunes da Silva. A Frísia é uma grande lutadora, acabou até de perder o irmão e a irmã, mas está aí, ó. Verdade. Passando por tudo isso, nessa luta conosco há pouco tempo e voltando, graças a Deus, a formar com 9 fileiras em defesa do SUS. Agora, as suas apreciações, suas conclusões, doutora Isaíde Ribeiro de Farias. Abre o microfone, querida, por favor. Bom, basicamente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito bom, aprendi muito e torci para ter vacina para todos. Eu queria só abrir uma reflexão em relação à prioridade na população idosa. A gente sabe que o idoso negro não tem oportunidade de envelhecer com dignidade. Qual a proporção de idosos negros que nós temos no estado do Rio de Janeiro? Que eu participei da campanha de vacinação, não vou falar o nome do município, sexta, sábado e domingo. O primeiro dia nós vacinamos 25 pessoas. No segundo dia, 13 pessoas. No terceiro dia, 3 pessoas. Onde é que estão esses idosos? Se os idosos não chegam, tem que rever esta faixa etária. Enquanto os idosos não chegam, outras pessoas estão morrendo. Está havendo deslocamento da faixa etária. Isso precisa ser revisto. Obrigado, gente. E nós que agradecemos a sua pesquisa maravilhosa, que nos orientou e vai nos direcionar em novas propostas. Doutor Guilherme, por favor, suas apreciações. Dona Zaira, doutora Frísia, senhor Celso, doutor Isaíde, eu agradeço o convite de estar aqui, a honra de poder participar desse debate. Agradeço a senhora por ter me feito esse convite e fico sempre à disposição do Conselho e de todos os senhores que aqui participaram
para qualquer dúvida e qualquer esclarecimento. Muito obrigado a todos e viva o SUS! Obrigada, doutor Guilherme. Sua fala é sempre relevante, tá? E eu acho que foi uma excelente aquisição do Conselho a sua inclusão como representante, tá, dos prestadores de serviço. Muito obrigada. Agora, o meu amigo e guru, Celso, ele é o responsável de eu estar nesse olho do furacão. Tá? É ele que é o responsável. Ele é psicólogo, tem mestrado, doutorado. Doutor Celso, por favor. Ai, gente, obrigado aí mais uma vez por poder ter espaço de estar junto. Essa vida de gestão é meio árida, assim, é sempre bom quando a gente está dialogando com a sociedade, com a população, com os movimentos. Eu acho que é isso que a gente precisa ampliar, talvez, para a gente poder ter um SUS vivo, como eu falei. É muito mais vivo quando a gente está em diálogo, trazendo essa realidade, por mais difícil que ela seja. Eu acho que, às vezes, tem esse medo dos espaços de gestão de abrir para a crítica. Gente, a crítica é a possibilidade de você escutar onde estão as lacunas de cuidado. Se eu consigo preencher as lacunas de cuidado, eu estou produzindo cuidado. Então, assim, é importantíssimo para a gente, na gestão, poder escutar os problemas. E é isso, gente. Mais uma vez, Zaira, mais uma vez, obrigada. Não, nós que aprendemos muito sempre com você. É uma pessoa iluminada, tá bom? Eu agradeço a participação da Mara, da conselheira Mara, que sempre está nos apoiando, a conselheira Ana Lúcia também, a conselheira Alcione. E não posso, e os demais participantes, a Cris, todos que interviram aqui, foram muito felizes nas suas falas. Então, eu quero agradecer ao Daniel mais uma vez, tá? Pela retaguarda, e convidar vocês para darem continuidade amanhã às atividades da Semana da Saúde, que amanhã nós teremos às 7 horas, uma live sobre enfrentamento à Covid e pós-Covid, tá? Então, vai ter, além do palestrante, que é um notável da Fundação Oswaldo Cruz, teremos a fala de todos os segmentos do Conselho, colocando realmente as suas realidades. Agradeço a todos mais uma vez pela disponibilidade de tempo e pela riquíssima contribuição. Foi riquíssimo isso. Só estou recebendo elogios aqui no meu Zap. Graças a Deus, graças a vocês. E, Frisa, se você é estreante, desculpe, mas você já é veterana nisso, já demonstrou a maturidade e o conhecimento de nós, tá? A Frisa representa a FAFERJ. Então, primeira vez. Olha, Frisa, você nos surpreendeu. Vai ser convidada, vai ser assim, igual a Celso, o doutor Guilherme, vai ser sempre convidado. E a Isaíde, eu falo com a Isaíde, às vezes nós nos encontramos, mas não conhecia toda essa sua retaguarda. Parabéns, tá bom? Uma boa tarde a todos, e essa live vai estar disponível no YouTube, tá bom? Obrigada a todos. Valeu. Obrigada. Vamos ver se eu consigo sair. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Celso. Boa tarde. Daniel, obrigado. Pode desligar, Daniel. Nada. Tchau. Posso desligar, Daniel?